Rapaziada, vamos então começar aqui a nossa primeira aula aqui com a rapaziada do nono ano, né? Que vai ser sobre aí os temas conjunto dos números reais, potências e radicais, beleza? Vamos abordar aí esses três temas com vocês, perfeito? Vamos então, iniciando aí a nossa videoaula, vamos falar do conjunto dos números reais, aí o seu capítulo 1, a geometria, como é que ela é agregada a essa ideia de número real. Vamos abordar inicialmente aqui o que é um número irracional, né? Sabemos que um número irracional, aqueles números, né, que você não consegue transformar na forma fracionária, né, na forma de quociente, na forma A sobre B, com B diferente de zero. Aqui nós temos um exemplo agregando a geometria com essa ideia de número irracional, ó. Nesse triângulo, sobre cada lado dele foi construído um quadrado. Aqui um quadrado de lado x, certo? Aqui um quadrado de lado 1 e aqui outro quadrado de lado 1. Então, o que nós vamos concluir dessa figura? A área desse quadrado aqui, gente, vai ser esse lado ao quadrado, né? É assim a área do quadrado, eu pego o lado dele e elevo ao quadrado, beleza? Então, a área desse quadrado aqui vai ser x ao quadrado, a área desse quadrado aqui é 1 ao quadrado e a área desse quadrado vai ser 1 ao quadrado. Então, o que nós vamos perceber? Olha, a área desse quadrado, ela vai ser igual à área deste, mais a área deste outro. Isso é nada mais, nada menos, né, que uma demonstraçãozinha aí de um famoso teorema da matemática chamado Teorema de Pitágoras. A gente conclui que essa área do quadrado maior vai ser igual à área do menor mais a área do outro quadrado menor. Daqui a gente vai concluir, gente, que esse x ao quadrado, né, 1 ao quadrado é 1, esse 1 ao quadrado aqui também é 1, não é isso? 1 vezes 1, claro que dá 1. Então nós vamos concluir aqui que x ao quadrado é igual a 2, gente. Ora, se x ao quadrado é igual a 2, então daqui eu posso tirar para você, por exemplo, que o x é igual a raiz quadrada de 2. Você pode tirar, olha, isso daqui, perceba. Dessa conclusão aqui, eu posso tirar aqui o nosso x, ele vai ser igual a raiz quadrada de 2. Ora, x igual a raiz quadrada de 2, o que significa isto? Significa que o nosso x aí vai ser um número, né, irracional. Perfeito? Nosso x é um número irracional porque a raiz quadrada de 2, esse 2 aqui saiu horrível, né, mas dá para entender, né, raiz quadrada de 2. Então, essa raiz quadrada de 2 é o número irracional, perfeito? Como calcula a raiz quadrada aproximada? Como calcula a raiz quadrada aproximada? Nós vamos aí abordar para você logo mais, perfeito? Então essa figura, toda essa estrutura geométrica é só para dar para você a ideia de que o x aí no caso vai ser um número irracional, raiz quadrada de 2 é um número irracional, todo número irracional também é um número real, porque o número real, o conjunto dos números reais, ele é a união de todos os conjuntos que você conhece até o momento, que são conjuntos naturais, mas o conjunto dos números inteiros, né, os zeros positivos e negativos, os números racionais, que são aqueles que eu posso escrever na forma fracionária, né, e também os irracionais, como esse que eu acabei de citar para você, aqui um exemplo, número raiz quadrada de 2 é um número que a gente não consegue escrever na forma de fração, certo? Todas as raízes quadradas que não tiverem valores exatos são números, olha, irracionais. Então aqui você teve um exemplo de número irracional. Essa será a ideia dessa página aí do seu livro, perfeito? Vamos continuando. Seguindo aí o seu livro, teremos a ideia de que agora? A ideia de como calcular a raiz quadrada aproximada. Como é que a gente calcula a raiz quadrada aproximada de 2, gente? Eu sei que 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 é 1, é 1 ao quadrado. Eu sei que 2 vezes 2, esse 2 ao quadrado é 4, passa de 2. Ora, se 1 vezes 1 está perto de 2 e 2 vezes 2, 4, passa desse 2, então essa raiz quadrada de 2 ó, vai ser um número entre 1, né? Entre 1 e 2. Porque 1 vezes 1 chega perto do 2, que dá 1, 2 vezes 2 é 4, passa do 2. Então essa raiz quadrada de 2 é um número entre 1 e 2. Olha. Beleza? Olha aqui para essas bases da potência para você deduzir. Então eu vou procurando 1,1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3. Quando você chegar no 1,4 vezes 1,4, né, que é ir ao quadrado, ó, vai chegar um número bem próximo de 2, 1,96. Se eu testar 1,5 vezes 1,5, vai passar do 2. Então, eu concluo que a raiz quadrada do 2, olha, está por aqui, porque 1,4 vezes 1,4 chega bem próximo do 2. Então, a raiz quadrada do 2 aproximada é
1,4 se eu considerar com uma casa decimal, perfeito? Porque 1,4 vezes 1,4 ó, é o valor que mais se aproximou do 2, que deu aqui 1,96. Então, assim que você calcula a raiz quadrada aproximada. Beleza? Você raciocina aqui 1 vezes 1 é 1, chegou perto, né? 2 vezes 2 é 4, passou do número 2, então é um número entre 1 e 2. Então aí você sai procurando 1 vezes 1,1, 1,2 vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3. Quando chega no 1,4 vezes 1,4, se aproxima mais do 2. Então eu digo que a raiz quadrada de 2, o valor dela aproximado com uma casa decimal é 1,4. Professor, e se a questão quiser com duas casas decimais, o que eu faço? Aí você continua, você já sabe que é 1,4 mais próximo com uma casa decimal. Então você vai continuando com duas casas decimais. Você testa 1,41 vezes 1,41, 1,42 vezes 1,42, 1,43 vezes 1,43. Você vai testando aí, fazendo as tentativas e vai ver qual é desses que mais vai ficar perto do resultado 2. Beleza? Qual o mais próximo de 2 desses que você vai estar tentando aí. Perfeito? Essa é a ideia de calcular a raiz quadrada aproximada. Continuando aqui as emoções, nós vamos falar agora sobre o número π, gente. O que nós temos que conhecer sobre o número π? Olha, todo esse slide, toda essa página aqui do seu livro, toda essa parte, ela está dizendo para você simplesmente que o número π nada mais é que o comprimento de uma circunferência, olha, leia aqui comigo, dividido pela medida do diâmetro dela. Ó. Por exemplo aqui, se você pegar essa moeda, suponhamos que bem aqui seja o centro dessa moeda. Se eu calcular aqui esse comprimento dela, olha, esse comprimento aqui ao redor dela, né, que é o perímetro dela também, eu posso chamar, e dividir aqui pelo diâmetro, ó, pelo diâmetro, que é a reta que passa aqui pelo centro, ó, tocando aqui a moeda nesses dois pontos, nesse e nesse, por exemplo, passando pelo centro, esse é o diâmetro. Se eu dividir aqui o comprimento por esse diâmetro, ó, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, eu vou ter esse número aproximadamente 3,14, olha. Esse número é o conhecido número π da matemática. Então, o que eu tenho que entender sobre esse número π? O número π nada mais é que o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro desta circunferência, o diâmetro deste círculo, falando melhor. Beleza, então? Então, o número π é o quê? Comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro desta circunferência. Independente do tamanho que seja a circunferência, certo? Quando eu dividir o comprimento dela pelo diâmetro dela, vai dar exatamente um número aqui perto do 3,14, ou aproximadamente igual a esse símbolo, o tracinho, né, e um tio em cima. Isso dá o valor aproximado do π, 3,14. Esse número π é um número também irracional, certo? Ele não pode ser transformado em fração, porque esse número aqui ele é infinito, gente, não tem um período, ele não é uma dízima periódica. Ele tem 3 pontinhos aqui, é infinito, certo? E não tem uma parte que se repita constantemente. Então ele é um número que não pode ser transformado em fração, certo? As dízimas que não são periódicas, todas elas são números irracionais. Beleza? Continuando aqui, vamos mais uma explicação. Vamos falar agora sobre os números reais. Qual é a ideia de número real, gente? O número real, como eu já tinha citado, é a união de todos os conjuntos, né, dos números racionais e também dos irracionais. Quando eu faço a união desses dois conjuntos, dos números que eu posso transformar em fração, que são os racionais, e dos que eu não posso transformar em fração, que são os irracionais, eu tenho aí o conjunto dos números reais. Então aqui nessa tabela é só para citar para você a ideia inicial de números reais que nós vamos prosseguir no próximo vídeo, beleza? Vamos aqui, por exemplo, perceber que o número natural pertence aos reais, o número inteiro ó, pertence aos reais, os números racionais fracionários pertencem aos reais, olha. As dízimas, olha, que não tem um período ou que tenha um período, ela também pertence aos números reais, certo? Então aqui o número π ele é um número irracional, todo número racional ou irracional é também um número que pertence aos reais. Aqui as raízes quadradas, né, números irracionais, raiz quadrada que não é exata, tanto positiva como negativa, também pertence aos reais. As dízimas periódicas são números reais, então todo número que você conhece praticamente é número real. Qual é a exceção, professor? Um número que não seja real. Raiz quadrada de número negativo, não é um número real, e também frações que tenham denominadores zero, isso não é um número real, perfeito? Então era isso que eu queria abordar até o momento nesse primeiro vídeo. A gente continua então no próximo vídeo aqui o assunto do capítulo 2. Salve, salve, galera! Até o próximo.